Meu nome é Pedro Lucas e eu irei hoje responder aqui o exercício 2.21 do livro Fundamentos da Teoria Eletromagnética de John Hertz, Frederick G. Milford e Robert W. Christie. Vamos lá. Nós temos aqui dois itens, letra A e letra B. E esses dois itens irão ser respondidos e explicados de acordo com seus respectivos problemas. Vamos primeiro começar então pela letra A. Demonstre que a força que num dipolo P colocado em um campo elétrico externo, EXT, é P escalar nabla EXT. Em outras palavras, o que a letra A está querendo dizer? Ela quer que a gente demonstre a força que esse dipolo vai sofrer quando ele for colocado em um campo elétrico. E este campo elétrico ele vai ser representado pelo produto escalar entre o próprio dipolo e o campo elétrico. Mas o que seria um dipolo? Vamos pensar. Um dipolo ele não é nada mais do que uma conjunção de uma carga positiva e uma carga negativa. E eles possuem uma certa distância. Isso aqui é um dipolo. Não é à toa que ele se chama dipolo, que ele possui dois polos. Porém, no item A, ele fala que esse dipolo ele vai ser considerado como P e ele vai sofrer uma força do campo elétrico EXT. Beleza? Porém, como poderíamos conseguir encontrar essa força? Primeiramente, é recomendável a gente esquematizar o problema. Então aqui eu estarei desenhando um dipolo com suas respectivas cargas. Aqui eu tenho o dipolo negativo. Aqui eu tenho a outra parte do dipolo, que é a carga positiva. E como eu expliquei, os dipolos são ligados por uma distância. E agora nós precisamos de uma referência. Eu vou escolher aqui a referência de Z, X e Y. E a minha distância da origem até o meu ponto negativo, eu vou chamar de R. E a outra distância, eu vou chamar de R também. Porém, tem uma diferença, pois a distância do menos que até a minha origem, ela vai ser R mais 1, pois eu estou considerando a distância também que vai ficar entre os dois dispolos, que no caso vai ser 1. E agora eu vou descrever aqui que nesta direção aqui, o meu dipolo ele vai sofrer uma ação deste campo elétrico, que ele vai ser representado por ER mais 1. E aqui, neste outro caso, ele vai sofrer uma ação desse outro campo elétrico. Certo? Através dessa representação, de cara eu já consigo representar a força. Pense comigo. O que seria a força? A força, de acordo com a lei de Coulomb, seria F igual a Q1 vezes Q2 dividido por 4π epsilon 0 na direção do meu vetor correspondente, certo? E com a minha distância de módulo de R ao quadrado.
Porém, todavia, entretanto, eu não estou lidando aqui com duas cargas, mas sim com um dipolo, que é como se ele fosse uma carga só, mas uma carga de duas cabeças, por exemplo. Então, é correto dizer que eu posso utilizar o meu campo elétrico sendo a minha força, porque vocês concordam comigo que o campo elétrico ele não é nada mais do que a força dividido pela carga de prova? Então, se os meus dipolos eles funcionam como se fosse uma partícula, então eu posso dizer que a força que está agindo no meu dipolo vai ser um campo elétrico para cada carguinha que está acoplada em um, em um, em um único centro, certo? Então aqui posso escrever que minha força ela vai ser igual à minha carga de prova positiva multiplicada pelo campo elétrico que está agindo nela, menos a minha outra carguinha, porque ela tem sinal negativo, por isso que é menos, e adicionar aqui o seu campo elétrico, que no caso seria o vetor R mais L vetorial, que no caso seria todo o caminho que possivelmente o meu dipolo poderia percorrer ou não. Essa é a minha força, certo? Porém, ela ainda não está completa, pois na forma que ela está aqui, ela está muito generalizada. Ela não está mostrando de fato o que realmente está acontecendo com o nosso dipolo. Aqui só está representando os dois campos elétricos agindo nos terminais do meu dipolo. Porém, eu quero saber a força que atua sobre o meu dipolo. Então, eu posso considerar que o meu vetor L ele vai ser muito menor que o meu R. Então, eu posso reescrever esta fórmula aqui como sendo F igual a Q vezes o meu campo elétrico é xt, R menos, e aqui quando eu chego na minha outra carga, eu posso abrir esta formulação aqui. Por que eu posso abrir? Porque, na verdade, nós vamos ter uma soma de dois campos elétricos. Porque vamos ter, na verdade, o campo elétrico da carga positiva que está puxando a carga negativa e, ao mesmo tempo, a carga negativa vai estar sofrendo uma influência. Então, nós vamos ter um produto escalar entre esses dois campos para podermos ter um único campo apenas que vai englobar todo o nosso dipolo, certo? Menos Q. E aqui eu vou abrir EXT, R do meu campo que interfere na minha carga positiva, mais meu vetor L, lembra, produto escalar nabla, EXT, R. E se vocês forem abrir e for resumir isso aqui, eu posso escrever todo o final desse campo elétrico sendo menos que L, produto vetorial nabla EXT. R. Isso, então, o que isso, então, para finalizando, eu tenho que minha força final, ela vai ser menos P, produto vetorial nabla EXT, R. E o que isso significa? Significa que o meu dipolo ele está, de alguma maneira, acompanhando o campo elétrico. Porque no momento que o campo elétrico está interagindo a força entre seus dois polos, ele está guiando
no sentido do campo elétrico, todos os dois dipolos. Ele está tentando se equilibrar no campo elétrico para poder seguir o caminho que ele quer seguir. Continuando, na letra B, ele quer que a gente demonstre a fórmula do torque. Ele confirma para a gente que o torque do nosso dipolo ele vai ser o R, que vai ser a distância, rotacionado com o meu dipolo e o meu campo elétrico, mais P, X, mais meu P, produto vetorial E. Então, o que isso quer dizer? Tipo, vocês lembram que na letra A gente encontrou o campo elétrico do nosso dipolo e a gente percebeu que o nosso dipolo vai tentar se ajustar ao campo elétrico e que o nosso dipolo ele possui uma mínima distância para ele poder virar essa conjunção de cargas com dois polos? E o que vai acontecer? Quando o nosso dipolo for tentar se ajustar ao campo elétrico, ele vai sofrer um torque, que no caso ele já está confirmando aqui pela fórmula, dizendo que o torque vai ser o rotacional do nosso dipolo através do campo elétrico, da distância que nós criaremos como referência, mais o rotacional do nosso próprio dipolo com o próprio campo elétrico. Ou seja, em outras palavras, ele está querendo dizer que a distância vai se aprimorar a rotação do dipolo em nosso campo elétrico. Ele já está confirmando para nós essa fórmula. Porém, ele quer que a gente demonstre. É muito simples. Vamos lá. O nosso torque ele vai ser igual a R, produto vetorial. E eu posso dizer que esse produto vetorial ele vai ser feito com a carga do nosso dipolo que vai sofrer justamente uma parte do torque devido à força do campo elétrico, menos o rotacional da outra carga que também vai sofrer uma força do nosso campo elétrico, que como a gente viu no item A, serão influência de dois campos, no qual a gente abriu o nosso vetor L, e tivemos um escalar com nábula e com o próprio vetor do campo, EXT-R, certo? E aqui nós vamos ter também um outro produto vetorial, que vai ser, no caso, a rotação da nossa carga negativa em relação à força que ela estava submetida. Neste caso aqui, eu estou apenas abrindo o nosso campo elétrico e demonstrando que, de fato, as nossas cargas estão sofrendo interação e força desses campos elétricos, certo? Desses campos elétricos, não, perdão, do campo elétrico em si, no qual o dipolo está sendo envolvido. Então, produto vetorial com nábula, EXT, R. Depois que a gente mostrou isso aqui, nós vamos resumir a nossa equação dizendo que o menos R, produto vetorial, vai ser rotacionado com o nosso QL, que é uma das forças acopladas do nosso campo, EXT, R, menos L, produto vetorial com Q, EXT, menos o rotacional de L com QL divergindo do próprio campo, EXT. Beleza? Tudo bem? Como o último termo da segunda ordem é L, podemos escrever em primeira ordem. Ou seja,
eu posso pegar a equação diferencial e reduzi-la ainda mais, já que o nosso L é o nosso segundo termo, e escrever como R, produto vetorial do nosso próprio campo elétrico, juntamente com o nosso dipolo, que está divergindo, certo? Somado com o nosso dipolo rotacionado com o nosso ER. Esse é o resultado e, de fato, toda a transformação do da nossa fórmula, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. E é isso aí. É nóis!